Autoridades egípcias anunciaram a descoberta de uma tumba até então totalmente desconhecida. Já se sabe que ela tem cerca de 3.500 anos e acredita-se que ela pode conter artefatos relacionados com membros importantes da família do faraó Tutmés III. E não só isso, a equipe que fez essa descoberta usou uma dica que foi dada há mais de 100 anos. Ficou com curiosidade em saber sobre essa história? Não se preocupe, eu vou explicar para você. Olá, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E aqui vou falar sobre o anúncio recente da descoberta de uma tumba da Era dos Faraós. Bom, de acordo com o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, uma missão conjunta de arqueologia composta por uma equipe inglesa da Universidade de Cambridge e o Supremo Conselho de Antiguidades do Egito encontraram uma tumba real até então desconhecida. E ela está localizada no Vale Ocidental de Luxor. E de acordo com o comunicado, ela é uma tumba do Novo Império, da 18ª dinastia, que é conhecida mais por conta dos reinados de Ramsés II, Tutankhamon, Akhenaton, Hatshepsut, que é a faraó anterior a Tutmés III, por acaso. E foi anunciado também que essa tumba está em um um péssimo estado de conservação. Isso porque ela foi vítima das correntezas geradas pelas chuvas torrenciais do Egito. E essas chuvas encheram o sepulcro de grossos depósitos de areia e calcário, o que danificou seriamente as suas pinturas. Uma pena. E sim, gente, ao contrário do popularizado no mundo ocidental, sim, chove no Egito. E essas chuvas torrenciais podem ser um grande problema para a conservação de sítios arqueológicos. E sobre esse assunto eu volto já já. E aliás, elas não são só um grande problema para a conservação de sítios arqueológicos, não. Recentemente rolaram algumas chuvas que deram prejuízo para algumas pessoas. Teve gente, se eu não me engano, no final do ano passado, foi no início agora de janeiro, teve gente que acabou falecendo, sem contar que teve uma situação no sul do Egito, eu acho que foi naquela região Núbia, eu não lembro, que rolou uma chuva muito forte e inesperada que acabou tirando vários escorpiões de suas tocas e criou problemas, acidentes, ambulâncias, o caos. Gerou o caos. Voltando para a tumba, de acordo com as evidências iniciais recolhidas, ela pode ter pertencido às esposas do faraó Tutmés III ou aos seus filhos. E até o momento, apenas uma escada escavada na rocha, 2 corredores e uma câmara parcialmente pintada foram descobertos. E deixa eu mostrar aqui já logo as imagens que foram encontradas. Infelizmente eu não vou poder aumentar porque eu fiz eu coloquei essas imagens aqui através do Canvas e o Canvas não está aumentando e diminuindo a imagem, não sei porquê. Mas enfim, tá aqui o local de escavação da equipe, nessa imagem aqui, ó, deste ladinho. Temos aqui a região da escavação. Eu vou mostrar já já onde é que está localizada esse sítio arqueológico. Tá aqui a tenda do pessoal. Aqui é uma região de Wadi. Wadi é um termo árabe que se refere a uma ravina ou um vale que foi formado por um antigo curso d'água, só que hoje tá seco. Mas enfim, tá aqui. Nessa imagem aqui dá pra ver melhor, tal. Aqui me parece ser a entrada da sepultura. Infelizmente não posso dar um zoom agora, né? E na próxima imagem dá pra ver melhor. E aqui, ó, dá pra dar aquela notada no estrago que foi feito pela água. Olha aqui, por exemplo, o desgaste. Aqui a região da escada bem desgastada, realmente tá numa situação bem ruim. Infelizmente, né? Coisas que a arqueologia não pode prever. Essa aqui é outra imagem que dá pra ver bem melhor o estrago. Aí dá pra ver também que a escada foi talhada na rocha calcária. Tá bem legal. Foi, em parte, a sorte dessa tumba, né? Ela ter sido escavada na rocha calcária. E aqui, as pedras quebradas e tal. Voltando para a tumba, de acordo com as evidências iniciais recolhidas, ela pode ter pertencido às esposas do faraó Tutmés III ou aos seus filhos. E até o momento, apenas uma escada escavada na rocha, 2 corredores e uma câmara parcialmente pintada foram descobertos. E foram pouquíssimas as informações liberadas para a imprensa. E as informações não eram muito detalhadas.
Porém, nós não queremos informações genéricas, não é mesmo? Então passei o domingo inteiro reunindo informações, olhando as fotos e consegui reunir umas coisas bem legais. E pelo pouco que consegui, posso dizer que essa descoberta tem um potencial enorme de atualizar as histórias das necrópolis tebanas. Mas não digo de forma espetacular, tá? Do tipo, vão encontrar uma tumba intacta e essas coisas. Falo em termos de informações arqueológicas. Mas vamos aqui por partes, não é mesmo? Vamos com calma. Até o momento só foram liberadas para a imprensa 3 fotografias do achado, e em ao menos 2 delas é possível ver o estrago feito pelas chuvas ao longo dos milênios, que foram essas que eu já mostrei para vocês. Muitas tumbas na região vizinha ao Vale dos Reis também foram castigadas pelas chuvas torrenciais. Uma delas é a KV-47, sepultura do faraó Siptah, que quando foi encontrada ainda continha alguns artefatos, mas que estavam basicamente cobertos por uma lama antiga e dura. Outra sepultura que sofreu severos estragos causados pelas águas das chuvas torrenciais foi a KV-55, e parte do estrago vocês podem ver nessas fotografias aqui, ó. Essas são fotos que foram tiradas na época da descoberta da KV-55, que foi em 1907, e nessa aqui, por exemplo, dá pra ver que tem essas madeiras aqui quebradas, o gesso caído. Aqui atrás, ó, nessa parte aqui, é o ataúde. Eu até falei sobre ele em um shorts lá para o Arqueologia pelo Mundo. Essa foto aqui é bem interessante porque mostra muito bem o estrago. A madeira aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é uma madeira também. Eu acho que ela não existe mais. É um painel. Eu acho. Posso estar muito equivocada, tá? Mas dá pra ver muito bem o estrago causado pela água. Como eu disse, as chuvas torrenciais são um grande problema no Egito em termos de preservação de sítios arqueológicos. Então, outro caso clássico de tumba da Era dos Faraós, que foi praticamente, aliás, parcialmente destruída pelas correntezas das chuvas, foi a tumba KV-5. Essa última pode ser bem interessante para nós aqui, nesse vídeo, porque ela é uma enorme sepultura onde foram sepultados os filhos de Ramsés II, e o homem teve muito filho, né? Então, será que esse é o caso dessa tumba recentemente descoberta? Bom, a gente não sabe, né? Mas assim, eu acho que é até equivocado a gente tecer uma comparação, porque primeiro a gente tem que entender o contexto dessa tumba, se ela realmente é uma tumba para esposas e filhos do faraó. E vamos ver se o Tutmés III era exagerado que nem o nosso Ramsés II, né? Tutmés, eu nem expliquei, inclusive, quem é Tutmés, só joguei o nome do homem, assim. Tutmés III, ele foi o sucessor da faraó Hatshepsut, e ele foi muito conhecido por conta de suas incursões militares. Então, é isso aí, vocês foram apresentados a Tutmés III. Se for realmente uma tumba para os filhos de Tutmés III, isso por si só transforma essa descoberta em algo bem notável, no sentido de que é uma oportunidade de se entender um pouco mais sobre as dinâmicas familiares da realeza egípcia. Porém, na minha humilde opinião, a grande importância dessa descoberta, está na localização. Aqui, eu trouxe um mapa para vocês, fui lá e marquei direitinho, tá? Para mostrar para vocês a localização, onde é que está esse sítio arqueológico. Então vamos lá. De acordo com os comunicados de imprensa, essa tumba está localizada no Vale C, no Vale Ocidental de Luxor, que em termos simples fica do lado oeste do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. Eu já marquei aqui, então não tem muito o que falar. Temos o Vale dos Macacos, que é um sítio arqueológico que eu gostaria muito de escavar um dia, mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que não vai rolar. Aqui é o Vale dos Reis, onde foi sepultado o faraó Ramsés II, Tutancâmon, o Tutmés III. No Vale dos Macacos é onde supostamente estaria a tumba original do Tutancâmon. Não sabemos, que foi aonde o sucessor dele foi sepultado. Aí aqui embaixo temos o Vale das Rainhas, e essa área aqui que eu circulei lindamente é o local do Vale Ocidental de Luxor, que é onde essa descoberta foi feita. E é aqui onde as coisas ficam muito interessantes, porque esses uades ficam no oeste da principal montanha tebana, que é aquele Uerknum.
E eles foram estudados há mais de 100 anos por Howard Carter, isso em 1916 e 1917. Para quem não sabe, Howard Carter foi o arqueólogo que procurou e foi responsável pela descoberta da tumba de Tutancâmon, vídeo qual tem lá no Arqueologia pelo Mundo, eu explico tintim por tintim. Esse é o Carter. E ele sugeriu em um artigo que esses uades podem conter os cemitérios dos membros da família real da 18ª dinastia, cujos enterros estavam desaparecidos. Inclusive, gente, olha só o que a Jamilinha encontrou para vocês. O mapa que o próprio Carter fez da região. Ou seja, essa equipe que fez essa descoberta aqui pegou as dicas do Carter. Os próprios falam. Um deles, que é o pesquisador da Universidade de Cambridge, por exemplo, ele fala sobre as pesquisas anteriores de Carter e tal. Então tá aqui o mapinha do Carter. Ele colocou aqui platô, separou as seções em letras, o nome do wadi aqui do ladinho, outro wadi aqui, muito bacana. E essa aqui é uma imagem atual que a própria equipe gerou, essa equipe que fez a descoberta, eles geraram essa imagem aqui, onde dá pra ver melhor aqui, ó. Aqui temos o Vale dos Macacos, também chamado de Vale Ocidental. Aqui está o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas aqui embaixo, a Del El Medina aqui, e aqui é a região onde foi feita a descoberta. Bom, de acordo com o comunicado de imprensa, foi no Vale C. Então, suponho que foi exatamente nesta região aqui. E, de fato, os enterros de muitos membros da família real da 18ª dinastia permanecem desaparecidos. É tanto que teve aquele projeto do DNA de Tutancâmon, por exemplo, e tal. E desde a exploração dessa área por Carter, que foi deixada de lado por ele quando ele foi escavar no Vale dos Reis e descobrir a tumba de Tutancâmon, as evidências nesses uades foram examinadas por anos, inclusive por Piers Linterland, que tem investigado o local por cerca de uma década e que agora é um dos líderes dessa pesquisa que fez essa descoberta. E agora voltando aqui para o nosso mapinha e vindo aqui para o Vale das Rainhas. O Vale das Rainhas passou a ser utilizado somente na 19ª dinastia, com o sepultamento da rainha Sitra, que foi consorte do faraó Ramsés I. E antes disso, as esposas e filhos dos faraós eram sepultados no Vale dos Reis, porém nem todos foram encontrados, como eu já apontei aqui, né, agorinha. Então Carter acreditava que essas pessoas estariam em algum lugar a oeste do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. E no final, gente, ele pode estar certo. E eu falei que a tumba lá dos filhos de Ramsés II, a KV5, poderia ser de nosso interesse aqui. Mas não foi porque foi a sepultura de filhos de um faraó, mas porque as escavações que foram feitas nela podem nos dar uma dica do que a equipe de arqueologia irá fazer aqui, nessa tumba recém-descoberta. E, assim, eu até trouxe aqui algumas fotos, eu acho que eu trouxe 3 fotos dessa pesquisa que foi feita lá na KV5 na década de 90, foi em 1995. E é bem interessante para ilustrar mais ou menos para vocês o que é que será feito, já que são tumbas que foram encontradas em um contexto arqueológico bem parecido, porque elas foram cobertas por detritos antigos, que foram arrastados pelas águas e está agora com um sedimento muito, como posso dizer, compactado. Enfim, uma lama dura, pronto. Tá, como eu disse, eu separei algumas fotos da descoberta para ilustrar um pouquinho com vocês a situação. E já vamos falando logo que a escavação muito provavelmente foi extremamente difícil por conta dos detritos bem coladinhos por conta da lama. E realmente é difícil, gente, é bem difícil. E foi tão difícil no caso deles que eles precisaram utilizar picaretas para conseguir tirar os sedimentos, que estavam muito, mas muito compactados. Mas é claro que também precisaram se utilizar de escovinhas de dentes e palitos de dentes para tirar as coisas mais frágeis. É que assim, nossa, o momento de explicar um pouquinho sobre escavação arqueológica. O pessoal tem uma ideia muito clássica da arqueologia, que é aquelas escavações em que você tá fazendo uma trincheira e tá lá com a colherzinha de pedreiro, ou então pega aquele pincel e começa a passar em uma cerâmica, em um crânio. Mas nem todas são assim não, tá? Tem algumas
depende muito do terreno que você está trabalhando. E no caso deles aqui, como eles estavam trabalhando em uma tumba, no caso a KV5, e muito provavelmente essa que foi recém-descoberta, como eles estão trabalhando em um local onde está com um sedimento muito grudado nas coisas, em dados momentos eles vão precisar quebrar como se fossem pedras mesmo, para conseguir encontrar as coisas, porque está muito, muito colado. Porém, como artefatos arqueológicos são muito frágeis, o pessoal da KV5 fez foi retirar os grandes blocos e com a escovinha de dente e o palitinho para ir tirando as coisas mais frágeis, e os menorzinhos, aqui no caso essa foto eu coloquei aqui, mas o rapaz ele tá fazendo um trabalho de restauro. Eu acho que tem outra foto aqui. Pronto, aqui ó, ele tá com um pincelzinho, tá com esse negocinho aqui que eu não sei o nome, e com essa espátulazinha que é um sepultamento. Dá pra ver que ao menos aqui, olhando de cima, tem 2 pessoas nesse sepultamento. Então tem que pegar essas ferramentas mais delicadas, por assim dizer, como o pincelzinho e tal, a espátulazinha, para cuidar dessas coisas mais frágeis, e a picareta para tirar os grandes blocos. Daí, quando tirou essas grandes pedras e começou a escavá-las para retirar os artefatos e entender toda a composição do sítio, geralmente fica coisas bem pequenininhas ainda presas nas pedras ou no sedimento, então vai tudo para a peneira. Isso aqui também é de praxe. Acontece em várias escavações, até mesmo sem ter sedimento que tá muito compactado, tá muito grudado. Todas as escavações rolam peneira, tá, gente? Porque aquela areia que foi retirada ali daquela trincheira, por exemplo, vai pra peneira pra procurar as coisas menorzinhas, tipo dentes de bichos, talvez um tecido, dente de gente, embora seja mais difícil passar despercebido, ossos de crianças, vai tudo pra peneira. Restos de vegetação, esse tipo de coisa. Como as inundações antigas acabam destruindo as pinturas, no caso da KV5, as pinturas estavam na parede, tinha gesso, né? Tipo, aqui. Tinha parede calcária, eles faziam a base para colocar o gesso e do gesso eles faziam a pintura. Só que com as enchentes, a água, a umidade, ela é ruim para a conservação de artefatos arqueológicos. Então acabou destruindo parte das paredes. Eles encontraram muitas partes das imagens parietais caídas. Então, os restauradores tiveram que trabalhar tentando, pelo menos, cuidar do que sobrou, tentar compactar e tal, para que possa durar bem mais anos. Aí, no caso dessa descoberta recente, eles encontraram imagens parietais, mas disseram que... parietais no caso de parede, né? Mas disseram que está muito destruído. Não mostraram fotos, né? As únicas fotos que eles mostraram, que eles liberaram, foram aquelas 3 que meio mundo já usou, já compartilhou. Então, né, é o que nós temos por hora. Mas assim, eu disse que essa pesquisa, ela pode ser muito mais importante do que foi anunciado, é por conta justamente da localização, porque com essa recente descoberta é possível que o Vale Ocidental receba mais atenção, tanto do público geral como da academia, já que ele pode complementar ou, quem sabe, reescrever a dinâmica de sepultamentos da realeza nessa região. Nessa região eu digo, este vale, o Vale dos Reis, o Vale dos Macacos, o Vale das Rainhas, a gente vai entender bem mais como foi a dinâmica de separação, como foi que dividiu quem trabalhava lá. É uma pesquisa realmente que pode complementar muito. E isso, sinceramente, gente, é bem legal. E bom, no momento é isso que é possível falar, ao menos com as ferramentas que eu possuo em mãos. Então vamos aguardar mais informações em um artigo, pelo amor de Deus, publiquem artigos científicos, apontando o que foi encontrado nessa descoberta. E por fim, tudo isso que eu trouxe aqui foi o que consegui recolher com as ferramentas que eu tenho. Ok, amanhã podem liberar mais informações ou simplesmente falarem que a tumba não tem mais câmaras e é isso mesmo, acabou, sabe? Era isso tudo que tinham. Sei lá, as coisas podem mudar amanhã, então o que eu fiz aqui, o que eu mostrei para vocês foram algumas coisas que eu consegui recolher e tal. Então é isso aí, né? É isso aí. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu curtir. Se inscrevam aqui no canal, caso gostem de curiosidades relacionadas com a antiguidade egípcia. E eu vou ficando por aqui. E até mais, gente. Ui, socorro.
Até mais, gente. Tchau.